Antes de poder compreender a verdadeira natureza, não é necessário ser uma pessoa? O ego não tem o seu valor? A pessoa é de pouca utilidade. Ela está profundamente envolvida em seus próprios assuntos e é completamente ignorante de seu verdadeiro ser. A menos que o testemunho da consciência comece a atuar sobre a pessoa e que ela se transforme no objeto de observação em vez do sujeito, a realização não será possível. É a testemunha que faz a realização desejável e atingível. Chega um momento na vida de uma pessoa quando ela se torna a testemunha. Oh, não! A pessoa por si mesma não se transforma na testemunha. É como esperar que uma vela apagada comece a arder no curso do tempo. A pessoa pode permanecer na escuridão da ignorância para sempre, a menos que a chama da consciência a toque. Quem acende a vela? O Guru, suas palavras e sua presença. A pessoa pode se tornar consciente de si mesma, por si mesma? Sim, isso acontece algumas vezes como resultado de muito sofrimento. O Guru quer salvar você da dor interminável. Tal é a sua graça. Mesmo quando não há um Guru externo que possa ser encontrado, sempre há o Sadguru, o Guru interior que dirige e ajuda a partir de dentro. As palavras externo e interno são relativas ao corpo apenas. Na realidade, tudo é um, sendo o externo uma mera projeção do interno. A consciência vem como se de uma dimensão superior. Qual é a diferença entre antes e depois de a chama ser acesa? Antes de a chama ser acesa, não há nenhuma testemunha que perceba a diferença. A pessoa pode ser consciente, mas não está ciente de ser consciente. Está completamente identificada com o que pensa, sente e experimenta. A escuridão que nela existe é de sua própria criação. Quando a escuridão é examinada, ela se dissolve. O desejo de examinar é instalado pelo Guru. Em outras palavras, a diferença entre a pessoa e a testemunha é como entre não se conhecer e conhecer a si mesmo. Quando há sattva ou harmonia, o mundo visto na consciência é da natureza da consciência. Mas quando rajas e tamas, a atividade e a passividade aparecem, elas obscurecem e distorcem, e você vê o falso como real. O que a pessoa pode fazer para se preparar para a vinda do Guru? O próprio desejo de estar pronto significa que o Guru já chegou e a chama foi acesa. Pode ser uma palavra casual ou uma página em um livro. A graça do Guru trabalha misteriosamente. Não existe autopreparação? Nós ouvimos tanto sobre yoga sadhana e práticas espirituais. Não é a pessoa que está fazendo sadhana. A pessoa está agitada e resistindo até o próprio fim. É a testemunha que trabalha sobre a pessoa, sobre a totalidade de suas ilusões, sobre o passado, presente e futuro. Como sabemos que o que você diz é verdadeiro? Embora esteja contido em si mesmo e livre de contradições internas, como nós podemos saber que não é um produto da imaginação fértil, nutrido e enriquecido pela constante repetição? A prova da verdade está no efeito sobre aquele que escuta. As palavras podem ter um efeito mais poderoso. Pela audição ou repetição de palavras, pode-se experimentar vários tipos de transes. As experiências do ouvinte podem ser induzidas e não podem ser consideradas como uma prova. O efeito não necessariamente necessita ser uma experiência. Pode ser uma mudança no caráter,
na motivação, no relacionamento com as pessoas e consigo mesmo. Transes e visões induzidos por palavras ou drogas ou qualquer outro meio sensório ou mental são temporários e inconclusivos. A verdade do que aqui é dito é firme e perene. E a prova disto está naquele que escuta, na profundidade e nas mudanças permanentes em todo o seu ser. Não é alguma coisa que ele possa duvidar, a menos que duvide de sua própria existência, o que é impensável. Quando minha experiência se converte também em sua própria experiência, que prova melhor você deseja? O experienciador é a prova de sua experiência. Assim é, mas o experienciador não necessita de prova. Eu sou e sei que sou. Você não pode pedir mais provas. Pode haver conhecimento verdadeiro das coisas? De forma relativa, sim. De forma absoluta, não há coisas. Saber que nada existe é o conhecimento verdadeiro. Qual é o elo entre o relativo e o absoluto? Eles são idênticos. De que ponto de vista eles são idênticos? Quando as palavras são ditas, há silêncio. Quando o relativo termina, o absoluto permanece. O silêncio que existe antes das palavras serem faladas é diferente do silêncio que vem depois? O silêncio é um, e sem ele as palavras não poderiam ser ouvidas. Ele existe sempre por trás das palavras. Transfira sua atenção das palavras para o silêncio, e você o ouvirá. A mente anseia pela experiência, a memória da qual toma por conhecimento. O Inani, aquele que está desperto, está além de toda experiência, e sua memória está vazia do passado. Ele está inteiramente alheio a qualquer coisa em particular. Mas a mente anseia por formulações e definições, sempre ansiosa para exprimir a realidade dentro de uma forma verbal. Ela quer uma ideia de tudo, pois sem ideias a mente não existe. A realidade é essencialmente solitária, mas a mente não a deixará em paz, tratando apenas como o irreal. Ainda assim é tudo o que a mente pode fazer. Descobrir o irreal como irreal. E ver o real como real? Não há tal estado de visão do real. Quem existe para ver o quê? Você pode apenas ser o real. Isso você já é, de qualquer maneira. O problema é apenas mental. Abandone as ideias falsas. Isso é tudo. Não há nenhuma necessidade de ideias verdadeiras. Não há nenhuma. Por que então somos encorajados a buscar o real? A mente deve ter um propósito. Para encorajá-la a libertar-se do irreal, promete-se alguma coisa em troca. Na realidade, não há nenhuma necessidade de propósito. Ser livre do falso é bom por si mesmo. Não precisa de recompensa. É como estar limpo. O autoconhecimento não é a recompensa? A recompensa do autoconhecimento é a liberdade do eu pessoal. Você não pode conhecer o conhecedor, pois você é o conhecedor. O fato de conhecer comprova o conhecedor. Você não precisa de outra prova. O conhecedor do conhecido não é cognoscível. Assim como a luz é conhecida somente nas cores, do mesmo modo o conhecedor se conhece no conhecimento. O conhecedor é apenas uma inferência? Você conhece seu corpo, mente e sentimentos. Você é apenas uma inferência? Sou uma inferência para os outros, mas não para mim mesmo. Assim eu sou, uma inferência para você, mas não para mim mesmo. Conheço-me por ser eu mesmo, exatamente como você, que sendo um homem, sabe por si mesmo que é um homem. Você não continua lembrando a si mesmo que é um homem. É apenas quando sua humanidade é questionada que você a afirma. Similarmente, eu sei que sou tudo. Não preciso continuar repetindo, eu sou tudo, eu sou tudo.
Apenas quando você me toma por um indivíduo, uma pessoa, eu protesto. Como você é um homem todo o tempo, assim eu sou o que sou todo o tempo. O que quer que você seja imutavelmente, isto é o que você é, além de toda dúvida. Quando eu pergunto como você sabe que você é um desperto, você responde: não encontro nenhum desejo em mim. E isto não é uma prova? Se eu estivesse cheio de desejos, ainda seria o que sou. Eu mesmo, cheio de desejos, e você, cheio de desejos, que diferença haveria? Você se identifica com seus desejos e se torna escravo deles? Para mim, os desejos são coisas, entre outras coisas, meras nuvens no céu mental, e não me sinto forçado a agir sobre eles. O conhecedor e o seu conhecimento são um ou dois? São ambos. O conhecedor é o não manifestado. O conhecido é o manifestado. O conhecido está sempre em movimento. Ele muda, não tem forma própria, nem lugar para morar. O conhecedor é o apoio imutável de todo conhecimento. Um necessita do outro, mas a realidade está além. O desperto não pode ser conhecido, porque não há ninguém para ser conhecido. Quando há uma pessoa, você pode falar algo sobre ela, mas quando não há nenhuma autoidentificação com o particular, o que pode ser dito? Você pode dizer qualquer coisa a um desperto, mas sua resposta sempre será sobre quem você está falando. Tal pessoa não existe. Do mesmo modo que você não pode dizer nada sobre o universo, porque ele inclui tudo. Assim, nada pode ser dito sobre o desperto, porque ele é tudo e ainda assim, nada em particular. Você necessita de um gancho para pendurar seu quadro. Quando não há gancho, em que será pendurado o quadro? Para localizar uma coisa, você precisa de espaço. Para estabelecer um evento, você necessita de tempo. Mas o eterno e ilimitado desafia todo o tratamento. Faz todas as coisas perceptíveis e, ainda assim, está além da percepção. A mente não pode conhecer o que está além da mente, mas a mente é conhecida pelo que está além dela. O desperto não conhece nem nascimento nem morte. Existência e não existência são a mesma para ele. Quando seu corpo morre, você permanece. Nada morre. O corpo é apenas imaginado. Não existe tal coisa. Antes que passe outro século, você estará morto para tudo que o rodeia. Seu corpo será coberto com flores, logo queimado e as cinzas espalhadas. Essa será a nossa experiência. Qual será a sua? O tempo chegará ao fim. Isto é chamado a grande morte, a morte do tempo. Quer dizer que o universo e seu conteúdo chegarão ao fim? O universo é a sua experiência pessoal. Como pode ser afetado? Você poderia ter estado dando uma conferência por 2 horas. Para onde ela foi quando terminou? Mergulhou no silêncio, onde o princípio, o meio e o fim da conferência estão todos juntos. O tempo parou? Foi, mas não é mais. O silêncio depois de uma vida falando e o silêncio após uma vida de silêncio é o mesmo. A imortalidade é a liberdade do sentimento eu sou. Ainda assim, não é a extinção. Ao contrário, é um estado infinitamente mais real, ciente e feliz do que você possa possivelmente pensar. Apenas não existe mais a autoconsciência. O sono profundo existe em seu estado de vigília também. Você está em sono profundo, mesmo agora. Deve-se adentrar nele conscientemente e chegar nesse estado exatamente na vigília. Não há realmente um entrar e sair dele.